E é por isso que você não emagrece depois dos 35 ou 40 anos. Eu vou te apresentar os 3 principais erros que podem estar prejudicando o seu emagrecimento. Mas antes, vamos começar com uma vinheta. Eu adoro essa vinheta. Quem sou eu? Eu sou o professor Elisaldo Mendes, mestre e doutor em ciências pela UFRJ. No meu mestrado estudei obesidade, no meu doutorado estudei suplementação proteica e estudei e estudo muito sobre emagrecimento. Faço meus atendimentos como personal para esse público. E junto com a minha esposa, que é nutricionista funcional, a nutricionista Sheila Mendes, eu vou deixar aqui embaixo, tá aqui, o arroba dela para você poder acompanhar lá no Instagram. Mas vamos lá, vamos direto ao nosso assunto sem enrolação. Mas antes, já curte esse conteúdo e já compartilhe com alguém que também está na batalha para emagrecer. Então vem comigo, o que acontece? Depois que uma certa idade, 35, 40 anos e por aí vai, nosso metabolismo tende a declinar. No caso da mulher, você, mulher, tem um metabolismo muito organizado, principalmente nos ciclos. Sim, estou falando do ciclo menstrual. Porque não é somente o ciclo menstrual, é um ciclo hormonal. Então, conforme isso vai declinando até a menopausa, o seu metabolismo vai mudando. Então, o que acontece? As pessoas, né, tentaram emagrecer no passado, conseguiram emagrecer no passado e agora estão tentando a mesma estratégia e não está dando certo. O que está acontecendo? O que acontece é que o seu corpo mudou e o que dava certo antes não dá mais. E aí a pessoa vai para o erro número um. Que seria o erro número um? Excesso de treinamento, principalmente no cardio. Como assim excesso, Lisal? Em vez da pessoa treinar 2, 3, 4 vezes por semana, ou até 5 se periodizar dá para ser, ela treina mais do que isso, quer treinar cardio todo dia, quer forçar o cardio demais. E aí o que acontece? Nosso corpo responde ao estresse. E a resposta ao estresse é o aumento do cortisol. Isso é normal, tá? Então eu treinei, meu cortisol aumenta e depois ele cai. Tive um dia estressante, meu cortisol aumenta e depois ele cai. Qual é o problema? Quando eu estou sob estresse muito constante do trabalho, da vida do cotidiano, do seu dia a dia, e aí eu somo com exercício, eu posso ter o problema de ter um cortisol mantido de maneira crônica, ou seja, uma elevação crônica do cortisol. E isso vai prejudicar muito o seu emagrecimento, ok? Então, manejo do estresse. E aí você vai pensar no estresse do trabalho, no estresse de você que é mãe, esposa, empresária ou trabalha, produz fora, é professor, enfim, você tem outras preocupações. E aí é a preocupação com o seu corpo, você quer emagrecer. Isso, então você tem 3 fontes de estresse. A família é maravilhosa, mas a gente sabe que é pai, que é mãe, principalmente a mãe, você, mulher, trabalha muito. O seu estresse é maior do que o do homem. Isso é indubitável. Então, você aumenta mais uma fonte de estresse com excesso de exercício. Esse é o erro número um, que não é mais importante do que o erro número dois, que é uma alimentação inadequada. Como assim, Elisaldo? Eu estou cortando meus carboidratos. Pois é, não é para cortar o carboidrato de uma vez. Você tem que fazer uma curva de aprendizagem com isso. E aí você tem as diversas estratégias que vão ser utilizadas para que você emagreça com saúde, sem ficar morrendo de fome, sem aumentar seu estresse. E aí você está falando do que, Elisaldo? Eu estou falando de uma periodização alimentar, onde a nutricionista, isso é que a Sheila faz isso muito bem, onde ela coloca um determinado período com low carb, outro período com cetogênica, um determinado momento tem um detox, outro momento ela vai trabalhar com uma dieta de jejum, e os tempos eles vão variar de acordo com a necessidade, com a resposta. Então a Sheila vai avaliar e vai fazer esse trabalho. Então com isso o seu organismo consegue ir se adaptando com mais calma. Quando você corta o carboidrato de uma vez, presta atenção, o nosso cérebro ele não se alimenta exclusivamente, isso é fisiologia, exclusivamente de carboidrato, de glicose não. Ele vai usar corpos cetogênicos, por exemplo, numa boa e vai funcionar muito bem, obrigado. Mas se você sempre dá oferta de carboidrato, de repente você tira, ele vai ter uma dificuldade para se adaptar. Então, existe um tempo, uma maneira correta para fazer isso, que o nutricionista vai te orientar. E assim você vai evitar esse problema do teu organismo entrar em parafuso, porque, ué, tinha carboidrato até ontem, hoje não tem, o que que houve? Então, esse seria o nosso erro número 2. E vamos ao erro número 3. Sono inadequado. Olha só, a gente precisa dormir e isso é meio individual. Ah, tem que ser 8 horas, tem que ser 7 horas. Isso vai variar. Pode ser que você durma 5 horas e fique bem. E pode ser que você tenha que dormir 8 horas, você não fica bem com 6, 7 horas. Tá tudo bem. Você vai encontrar esse seu ritmo. O que que acontece? Se o sono ele é inadequado, ele é pouco, você tem uma privação de sono, o teu corpo entra no módulo de segurança. Você não está se recuperando, minha amiga. Você não está se recuperando, meu amigo. E aí você vai ter dificuldade. Seu organismo vai tentar diminuir o metabolismo
para te proteger. Então, nesses 3 erros, onde eu faço um excesso de exercício, eu tiro o carboidrato como um todo e eu durmo mal, poxa, é o combo perfeito para ferrar a sua vida. Seu metabolismo vai ficar zoneado, então você tem que tomar cuidado com isso. Poxa, como é que eu organizo isso? Você vai começar organizando o sono. Ah, mas eu trabalho de dia, faço faculdade à noite. Você vai tentar balizar isso da melhor maneira que você puder. Lógico, mas a faculdade tem um tempo, ela vai acabar. Então não é eterno. E nem todo dia vai ter aula. Então você consegue deitar mais cedo. Usa o final de semana para recuperar. Você tem que tentar se recuperar se você sente que seu corpo não está se recuperando bem. Nutrição, não inventa, procura um nutricionista. Nutricionista que vai saber fazer isso, principalmente a nutricionista funcional comportamental, ela vai te entender e vai te ajudar. Então você vai procurar esse profissional. E exercício, não inventa, procura um profissional de educação física, faz as coisas aos poucos. Existe uma curva de progressão, de aprendizagem e adaptação fisiológica para que você tenha os melhores resultados. Então, devagar também é pressa. Não exagere, seja gentil com você. Eu falo muito isso com as minhas alunas, seja gentil com você. Mas, Exaldo, eu tenho que perder 20 quilos. Calma, você não precisa perder 20. Você vai pensar em perder o primeiro quilo. Mas o que eu preciso de 20? Calma. Vem com o tio Elisal. Você vai perder 1 quilo. Perder 1 quilo? Comemora. É isso mesmo. Comemore as pequenas vitórias. Aumente a sua dopamina e vá em busca do próximo quilo. Comemore, vá em busca do próximo. Vá no processo. Com um bom profissional de educação física para te orientar, um bom nutricionista para te orientar e um plano, um método pronto, funcional, um método validado para dar tudo certo. E se você fizer isso, tudo vai ficar melhor. Sua saúde vai agradecer. Eu sou o professor Isaldo Mendes, doutor em ciências. Foi um prazer ter você aqui. Então, aqui e aqui você tem o arroba da Sheila e o arroba do Elisaldo para que você possa acompanhar lá no nosso Instagram. E fiquei com uma dúvida, o que eu faço? Vai lá no meu direct, eu tô com essa dúvida. Minha dúvida é sobre alimentação. Vai no direct da Sheila e manda sua dúvida. A gente vai te responder. Pode ter certeza disso. E esse é o nosso primeiro vídeo desse canal. Espero que você tenha gostado. Curte, comenta, compartilha, porque isso é muito importante para esse canal que está só nascendo e que ainda vai trazer muita coisa para você. Grande abraço, professor Exaldo. Valeu!